Ótimo. E eu acho que já deu para ter uma ideia, mais ou menos, do que a gente está tratando aqui, embora a complexidade do sistema tributário nacional seja muito grande. Para os empresários, até, às vezes, para nós, advogados, é difícil tratar sobre o tema. Para os empresários, então, que não mexem com essas questões, fica ainda mais complicado. E aí, eu digo isso porque eu, que pago o ICMS, estou me beneficiando, mas e eu que sou prestador de serviço, talvez isso não se aplica para mim, porque eu também tenho a PIS e COFINS, dependendo do caso ali, e tenho o ISS incidindo, mas ainda pago o ISS e lá na frente ainda tenho uma incidência da PIS e da COFINS. Haveria diferença? Enfim, essa lógica, será que se aplicaria para esse caso? Né? Com esse julgamento do STF, tem se aberto muitas possibilidades com relação a essas teses laterais, que a gente chama. Né? Uhum. Então, existem já julgados nesse sentido da exclusão, por exemplo, sim, do ISS, né? Do ISS, né? Possibilidade, porque realmente, ISS é um imposto, a empresa não fatura imposto, então ele tem que ser excluído da base de cálculo. Para quem presta serviço, no caso. Exatamente, porque da mesma forma como aquele que circula mercadorias não está faturando aquele imposto, aquele que está prestando o serviço tem o mesmo direito. Claro. Né? Apesar de serem impostos diferentes, é a mesma lógica. Lógica, né? Jurídica aplicável exatamente, ao caso porque o que os ministros deixaram claro nos seus votos não era o imposto em si, não era o circular mercadorias, não faz parte do faturamento. Imposto, a empresa não fatura imposto. Foi isso que eles deixaram claro nos votos. Né? Se você for lá ler o acórdão que foi publicado, você vai perceber que eles deixam isso muito claro. A fundamentação vai nesse sentido. A fundamentação deles, a lógica por trás da decisão é essa. Empresa não fatura imposto. Né? Então, se eu não estou faturando imposto, qualquer imposto eu posso puxar para essa lógica. E é isso que tem sido feito. Então, foram várias teses que foram criadas com base nessa lógica. A exclusão do ISS, da base de cálculo do PIS e da COFINS. A exclusão do próprio PIS e COFINS, da própria base de cálculo, né, que eles incidem, né, que é o que a gente chama do cálculo do tributo por dentro, a base de cálculo por dentro, né, que já foi enfrentado algumas vezes, mas agora com essa decisão do STF está sendo enfrentado novamente, analisando por esse lado, que a empresa ela não fatura tributo, se ela não fatura o tributo, ele não pode incidir sobre a base de cálculo das contribuições que são que elas incidem sobre faturamento. Né? E também, além disso, além do PIS e da COFINS, essa tese do STF, com essa repercussão geral, ela também tem sido ampliada para incidir sobre outras contribuições. Então, também foi criada a exclusão do ICMS da base de cálculo do Fundo Rural, que é uma contribuição... Exatamente, até ia mencionar e falar sobre essa questão para os agricultores, que tem relevância, que acaba sendo a mesma... Que recentemente foi julgado pelo STF que o Fundo Rural ele é constitucional, né, e estava muita gente estava discutindo... Pode ser cobrado, mas já que pode ser cobrado... Exatamente, né? Então, tinha uma discussão, ele é válido, constitucional, inconstitucional, o STF decidiu, é constitucional... Resolveu essa questão, muita gente aí devendo, como é que eu vou fazer, e agora veio essa nova tese para poder dar um auxílio aí, que é a possibilidade da exclusão do ICMS da base de cálculo do Fundo Rural. Porque o fundamento constitucional do Fundo Rural... Do Fundo Rural da PIS e da COFINS. Né? Não, a PIS e a COFINS ela é uma contribuição. Mas o Fundo Rural... Ele é uma contribuição, ele tem o mesmo fundamento constitucional que a PIS e a COFINS. Mas no caso do Fundo Rural também teria essa incidência sobre a PIS e COFINS ao final. Seria isso? Não, seria a exclusão do ICMS da base de cálculo do Fundo Rural. Do Fundo Rural, tá. Que o Fundo Rural é uma contribuição... O Fundo Rural, a implicação no final com o PIS e a COFINS porque também. O Fundo Rural ele é uma contribuição social que ele incide sobre faturamento. Perfeito. Ele seria um paliativo a seria uma equiparação. Exatamente. Ele é uma outra contribuição social. Do industrial para fins do produtor agrícola. É como se fosse... É uma contribuição social para o produtor rural. O produtor agrícola que vai acabar acontecendo no fim da linha essa mesma situação. Exatamente. Perfeito. Só lembrando que no caso do extraordinário a gente ficou restrito ao ICMS, né? Exatamente. Por isso até que a gente tem essa... Exatamente. Então, a repercussão geral, a tese de repercussão geral que a gente tem essa segurança e essa aplicação para todos os casos é somente a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. Todas essas teses laterais que a gente
está desenvolvendo com base nessa lógica, elas são teses que elas não têm essa mesma segurança, essa mesma garantia. Né? Então, são teses que estão sendo testadas e a gente está tendo alguns resultados positivos. Pode ser que essas teses venham a vingar ou não. Né? A gente depende aí do nosso Mas são questionamentos extremamente pertinentes. Exatamente. Né? Pela lógica que foi aplicada no recurso em regime de repercussão geral que o STF julgou, então... Exatamente, pode ser que elas venham... Essa possibilidade de se estender para esses demais tributos também, exatamente, no caso ISS, enfim. Eu acredito que seria isso, né, doutor? Eu agradeço aí pela presença, agradeço também vocês que nos assistiram. O nosso objetivo aqui é sempre esclarecer ao empresário matérias de relevância para a sua atividade empresarial, né, e promovendo sempre o desenvolvimento sustentável do empresário. Então, essa é a nossa contribuição que o escritório pretende dar, e é um prazer poder compartilhar com vocês mais um pouquinho a respeito desse tema. Um abraço. Um abraço, até mais.